Olá pessoal, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Inspeção de Equipamentos, certo? Como todos sabem, meu nome é Rafael, né? Sou aqui professor de vocês e essa aqui é a nossa quinta videoaula da matéria de tanques de armazenamento, né? De maneira que nessa nossa última videoaula agora, podemos ver aí os componentes do tanque, né? Vimos no início dela mais um pouquinho sobre o selo PW. Vimos também as inspeções, de que forma elas devem ser feitas, o tipo de montagem que deve ser respeitado, né? E vimos por último aí também a inspeção em diques, bacias de contenção, né? Que é um dispositivo que para nossa segurança é de suma importância, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa quinta videoaula, né? Nossa quinta apresentação. E vamos começar aqui falando também, né, sobre a bacia de contenção. Temos aqui fotografias, né, da nossa bacia, certo? Com essa linha de incêndio aqui próximo ao tanque para um possível combate, certo? Como sempre, o gramado de caráter rasteiro, as escadas de acesso, certo? Tudo muito bem sinalizado, certo? Você pode reparar que o seu dique aqui, essa bacia, ela está perfeitamente limpa, não está com impurezas. Certo? Aqui aquela nova foto novamente, né, do projeto aqui. Está um pouco suja essa aqui no caso, né? O gramado está danificado, mas ainda está em fase de projeto. Bom, agora falaremos, senhores, do roteiro de inspeção externa, base, né? Vamos falar sobre a base lá, desde o início. Verificar a existência de recalques. Já vimos o que é recalques, né? Caso necessário, executar medição do prumo do costado e ou levantamento topográfico, ou seja, uma forma direta de se combater o recalque é exatamente isso, a execução de uma medição do prumo do costado, certo? Ou seja, você tem ali o nivelamento do seu costado, certo? Uma vez que o tanque já esteja pronto, e ou, né, ou você pode adicionar isso, ou você pode colocar como alternativa um levantamento topográfico, né? Fazer uma topografia do local, certo? Para verificar o seu nivelamento, o nivelamento do seu costado em relação ao solo, a sua base. Segundo, inspecionar o anel de concreto ou berma quanto às fissuras, ferragens expostas, avarias mecânicas, desagregação do concreto, declividade. Bom, caso a sua fundação não seja profunda, seja a base de anel de concreto, você deve verificar se esse anel de concreto apresenta fissuras, né, ferragens expostas da estrutura mesmo, avarias mecânicas, não necessariamente somente fissuras, né, desagregação do concreto, as estruturas, as vigas metálicas e até declividade desse anel em relação ao solo, a sua fundação. Inspecionar as chapas de apoio quanto à corrosão. As chapas de apoio são chapas, uma vez sendo elas metálicas, elas estão extremamente sujeitas à corrosão. E essa corrosão que provoca posteriormente uma perda de material faz com que haja uma declividade. E verificar a existência de possíveis vazamentos nas regiões do dreno de fundo ou pelo concreto do berma, quando trincado, certo? Então, vazamentos nas regiões de fundo, certo? Quando for no fundo lá do seu tanque, ou pelo anel de concreto do berma, né? Quando que eles, uma vez que estiver trincado. Se não estiver trincado, não vai haver vazamento ali. Inspecionar a permeabilização da base, principalmente sob a porta de limpeza e drenos do fundo quando aplicável. Verificar também as condições físicas e fixação do cabo terra quando aplicável. Bom, primeiramente, inspecionar a impermeabilização da base. Lembre-se, senhores, que na videoaula passada nós falamos que a base ela tem sempre que estar mantida seca. Certo? É por isso que há aquela distância de no mínimo 30 centímetros entre o dreno de baixo, dreno inferior e a base
do seu tanque justamente para isso, para manter ele livre de umidade, certo? Então a base deve estar impermeável, certo? Principalmente ali na região da porta de limpeza e dos drenos de fundo, uma vez que essa verificação seja aplicável. E as condições físicas da fixação do cabo terra quando aplicável, né? É verificar ali a fixação do cabo terra, uma vez que o projeto veja necessidade. Agora, inspeção externa da pintura e do isolamento térmico. O estado físico da pintura deve ser verificado e avaliado em comparação com os padrões fotográficos das normas ASTM 610, 661, 714 e 4214. Certo? Então, verificar o estado físico com relação à sua própria cor, à sua rugosidade, ao seu comprometimento ali, né, com a qualidade. Verificar as condições físicas do isolamento térmico, caso haja, evidentemente, né, um tanque com seu devido isolamento térmico, certo? Se houver a necessidade de verificar se há alguma ruptura, se há algum ponto onde o isolamento térmico caiu, certo? Esse isolamento ele tem que ser todo uniforme ali ao redor do costado do tanque. Ó, aqui temos alguns defeitos, né? Por exemplo, na base, houve esse dano aqui no anel de concreto, ó, que afetou diretamente a nossa fundação aqui, a nossa base. Aqui nós temos, ó, um abalo mecânico, ó, com fissuras no anel de concreto. Ó, aqui, mais um problema, ó, do revestimento. E aqui outra fissura. Temos aqui, ó, mais um esquema de uma base, né? Aqui apoiada diretamente na pedra, e a corrosão aqui, ó, acentuada. E aqui na pintura e no isolamento térmico, que é o inspetor aqui fazendo a verificação do revestimento. E aqui, né, o seu isolante térmico, certo? Que está aqui comprometido, ó, um dobramento, um amassamento, o que implica em uma não conformidade. Bom, agora vamos fazer a inspeção em escadas, plataformas e passadiços. Primeiro, deve-se inspecionar todos os degraus, corrimãos e plataformas quando a corrosão a corrosão em peças danificadas. Ou seja, primeiro passo, muito fácil, certo? Todos esses materiais supracitados, eles são metálicos. Sendo eles totalmente metálicos, o que acontece? São sujeitos, né? Estão expostos à corrosão, vão ser corroídos, certo? Então, uma vez que eles serão corroídos, é necessário fazer uma avaliação de degrau por degrau, assim como toda a extensão dos corrimões das plataformas, certo? Uma verificação em cima delas com relação à corrosão, para ver se há uma corrosão e qual é a taxa e qual o motivo da corrosão, bem como qualquer peça dessas danificada por qualquer outra coisa, entendeu? Deve ser aí monitorado. Verificar a existência de furos para o escoamento de água nos degraus e pisos das plataformas. Bom, verificar a existência de furos para o escoamento de água nos degraus, ou seja, nos nossos degraus não é permitido a permanência de fluidos, certo? Nenhum tipo de água, nem nada, porque isso pode comprometer a aderência ao você utilizar a sua escada, certo? Bem como o piso de plataforma. Então ali o furo é necessário. O furo se faz necessário uma vez que não é permitido a presença de nenhum líquido no seu patamar, né, onde você pisa. Verificar as condições físicas dos dispositivos antiderrapantes dos degraus e pisos, né, são revestimentos ou detalhe construtivo nas chapas. São aqueles detalhes, né, aqueles perfis que são dados ao degrau. Ou até mesmo, né, em dispositivos antiderrapantes, como se fossem mais lixas, né, que são seladas ali. Então, tem que verificar as condições para que elas estejam ainda com as suas características antiderrapantes, certo? É necessário em cada degrau, para cada degrau e toda a extensão da plataforma de permanência.
inspecionar visualmente as soldas de fixação das estruturas ao tanque quanto à existência de trincas ou corrosão. Caso necessário, executar ensaio por líquido penetrante, ou seja, é necessário que você faça um ensaio visual ou até mesmo um líquido penetrante, não, LP, certo? Nas soldas de fixação das estruturas ao tanque, certo? Aquelas soldas que fixam essas estruturas todas de escadas, plataformas e passadiços à estrutura do tanque, certo? Para que elas estejam bem fixas e evite o perigo de um desabamento ali. Para os tanques de teto flutuante, verificar também se a escada de acesso ao teto, né, quanto à corrosão, principalmente nos trilhos, e se a articulação e o sistema rolante da escada, né, que são feitos por rodas e guias, podem mover-se livremente. Mais à frente, senhores, vamos ver uma foto, né, de que equipamentos são esses, né, que no caso são o quê? Trilhos, né, e articulação, porque como o teto é flutuante, se você não tiver uma escada que ela se movimente de acordo com a movimentação do próprio teto, né, do teto em si, você não tem como ter uma escada que dê acesso ao teto, certo? A escada ela possui um trilho no qual essas rodas elas caminham por esse trilho à medida que o teto sobe e desce, para a escada assim poder acompanhar o movimento, né, do teto. Inspecionar o aterramento entre o costado e o teto flutuante e entre a escada do teto e o teto flutuante. Então, quando necessário, inspecionar esse aterramento aqui, certo? Entre o costado e o teto. Temos aqui, ó, exemplos de escadas e passadiços. Essa escada seriamente comprometida pela corrosão. Essa que chegou a um estágio de corrosão tão severa que já possui até um furo, certo? Ó, uma escada de marinheiro completamente comprometida pela corrosão, certo? Tudo isso, ó, bem como guarda-corpo aqui, tudo isso deve ser levado em consideração, certo? Temos aqui também a outra escada danificada aqui, ó. Da forma como isso aqui para se romper não custa, a verdade é essa. E aqui temos as escadas utilizadas em tetos flutuantes, né? Percebam que as escadas aqui, ó, ela tem essa extensão, e aqui no detalhe nós temos as nossas rodas que seguem sobre esses trilhos, certo? Que fazem com que a escada se movimente à medida que o teto do tanque se movimenta para cima e para baixo, certo? Elas acompanham quando o tanque estiver totalmente para baixo e acompanham quando o tanque estiver mais para cima, né? Perto do seu limite máximo de armazenamento ou no seu limite. Temos aqui, ó, as plataformas passadiças aqui, ó, certo? Totalmente inspecionadas aqui. Temos aqui também outro exemplo, certo? Com alguns pontos de corrosão nas soldas, ó, que deve ser avaliado, inclusive, não pode ser deixado de lado. Bom, falamos agora do costado, né? Vamos falar agora da nossa estrutura central do nosso tanque. Verificar através de exame visual em todo o costado os seguintes itens. O que é óbvio, vazamento, se na sua estrutura total, né, do costado, se há vazamento do fluido, certo? Devido a algum furo ou alguma trinca, certo? E o clássico, a corrosão nas chapas e juntas soldadas, né? Nos locais mais suscetíveis, como por exemplo o rodapé, certo? Na região sob degraus da escada helicoide, onde há contato com dois metais, eventuais frestas entre os perfis soldados, e o costado e regiões de acúmulo de vegetação, certo? Nessas regiões, onde absorve mais umidade, tem diferenças de potencial muito grandes, certo? Ali é um ponto mais suscetível para encontrar a corrosão. Deformação nas chapas e verticalidade, certo? São outros itens, né, que são as deformações. Você pode ter um amassamento, você pode ter um dobramento irregular, e a verticalidade, que é verificar o quê? Né? Associar alguma inclinação em relação ao seu solo.
certo? Bom, executar medição de espessura de exame, medição de exame visual, perdão, e medição de espessura, tá até aqui, adiantei, mas estava aqui já. Quando aplicável, as conexões do costado e as respectivas válvulas quanto à corrosão nas faces dos flanges e vazamentos. Bom, pessoal, como eu já cansei de lhes falar, mas nunca é o suficiente, a corrosão ela implica em que, consequentemente? Uma perda de material. Então, a medição visual e a medição de espessura, elas vão lhes dar o que? O quanto, em termos dimensionais, né? O quanto de material esse tanque perdeu. De espessura, por exemplo, né? Medição de espessura, principalmente, ela está ali especialmente para te dizer o quanto de material ele perdeu, né? Em relação ao material inicial, certo? Quando ele estava livre de corrosão. Certo? Segundo item, inspecionar a porta de limpeza e bocas de visita com relação a vazamento e a corrosão. Ou seja, todos esses produtos, senhores, todos esses componentes estão sujeitos à presença de líquidos, de corpos estranhos, certo? Até mesmo a altas pressões, pressão de peso, né? Eles estão sujeitos à corrosão e sofrem tensões maiores. Então, a avaliação da corrosão se faz importante. Por quê? Porque se nesses pontos houverem uma corrosão acentuada, vai fazer com que haja o quê? A perda de material. E a perda de material nessa espessura implica diretamente aonde? Na sua resistência mecânica, certo? E se implica diretamente na sua resistência mecânica, faz com que aquele material ali, que anteriormente foi projetado para suportar aquela carga, ele já não vai suportar mais, que é onde vai começar a haver vazamentos ou até uma ruptura com um dano aí mais grave, né, ao seu tanque. Bom, verificar as condições físicas do sistema de combate a incêndio. Bom, sistemas de combate a incêndio, quais são? É a tubulação de incêndio, aquela câmara de espuma, né, ou os injetores de espuma e o selo de vidro com relação à deterioração. Esses equipamentos, senhores, quase nunca estão em operação, graças a Deus, né? Mas devem sempre estar devidamente inspecionados para o caso de haver uma emergência desse tipo, certo? Ou seja, não é comum um tanque inflamar, né? O tanque pegar fogo. Porém, se por um acaso ocorrer a tal situação, você deve, né, estar com o equipamento de combate a incêndio completamente de acordo, né, qualificado, né, com a sua qualidade aí em dia para combater tal incêndio. Bom, inspecionar os acessórios dos equipamentos e instrumentação quanto a condições físicas, certo? Vamos lá. Sistema de içamento do tubo móvel, cabos e roldanas deve ser inspecionado. Os misturadores, né? Tem o bocal de mistura lá que tem os tirantes, o motor e o suporte. Deve ser verificado. O indicador de nível, certo? Que é aquele sistema de medição que deve ser verificado também, certo? As condições físicas de todos eles. Indicador de temperatura, né? O nosso termômetro lá tem que verificar se ele está devidamente calibrado. E inspecionar o que? O anel de contraventamento e seus suportes com relação à corrosão, certo? E verificar o que? A existência e situação de furos para escoamento de águas pluviais, certo? Então, verificar a existência e situação de furos, ou seja, a existência, se há ou não em relação ao que há lugares que não são para ver, certo? Que aí facilitariam a penetração da água. E a existência e situação, no caso, situação quando há a necessidade de furos para escoamento de águas, certo? Verificar quando há e quando não há em locais que devem haver ou que não devem haver. Temos aqui um costado, ó, devidamente inspecionado, tudo em ordem, ó, idem para esse aqui. Outro costado aqui, com uma região um pouco mais suja, mas ainda assim com a sua estrutura intacta. Aqui o costado na parte interna, né, com o seu teto flutuante aqui.
Aqui é a boca de visita, certo? Isso aqui, se eu não me engano, é a boca de visita ou a porta de limpeza. Aqui o nosso dreno, né? Sistema de drenagem. E aqui o nosso anel de contraventamento que é atingido pela corrosão, ó, que deve ser feita uma inspeção e um reparo com urgência, certo? Aqui na nossa câmara de espuma, né, com a nossa válvula corta-chamas, ó, tá bem danificado também, deve ser feito um reparo, ó, principalmente esse aqui. Bom, teto fixo. Deve ser feita a inspeção nas chapas e juntas soldadas quanto à corrosão, deformação e furos nas regiões externas mais suscetíveis, que são as regiões de acúmulo de água e sob isolamento térmico caso existente. Bom, gente, em teto fixo, primeiro ponto a ser inspecionado são as chapas e as juntas soldadas, né, que compõem o nosso teto, certo? Com relação sempre à corrosão em se tratando de materiais metálicos, certo? E deformação e furos. Bom, deformação e furos. O teto ele está suscetível a furos, uma vez que você tem problemas com corrosão, certo? Pode consumir ao ponto de criar ali um furo no seu teto, o que proporcionaria ali a entrada de ar, de água, de qualquer impureza, certo? E em quais regiões no teto deveremos dar prioridade? Aquelas onde há acúmulo de água, certo? Que ali vai gerar o quê? Uma diferença de potencial, a própria impureza da água vai fazer com que oxide mais rápido. E sob o isolamento térmico, caso exista, né? Embaixo do isolamento térmico vai haver muita umidade, umidade retida, né? E essa umidade causa com certeza uma corrosão de forma mais rápida do que em outros setores. Bom, e deve-se também, como sempre, executar medição de espessura de acordo com o seguinte critério. O diâmetro do tanque menor que 50 metros tem que ser feito medições de no mínimo em 5 chapas, ou seja, 5 chapas que formam, no caso, 4 na periferia e uma na chapa de centro, certo? E para diâmetros de tanque maiores que 50 metros, no mínimo em 6 chapas. 4 na região de periferia, certo? Uma na intermediária e uma no centro, certo? Elas vão ser as amostras, né, retiradas para inspeção. Se elas estiverem ok, pressupõe-se que todo o resto também esteja. Seria uma amostragem no caso, né? Observação. As medições devem ser feitas preferencialmente nas regiões de empoçamento de água, regiões de maior insolação, próximo aos amostradores e respiros e nas regiões de apoio sobre vigas. Bom, essas medições de espessuras podem ser feitas em quaisquer chapas? Sim, só que existe, de acordo com o procedimento, regiões preferencialmente, certo? Por exemplo, onde há empoçamento de água, que tem um conflito maior com a corrosão, região de maior insolação, que é pela corrosão erosiva, né? Corrosão térmica, que é quente pelo calor, próximo aos amostradores e respiros, certo? Nessa região ali, onde há movimentação de particulados, há também uma possibilidade maior de corrosão que deve ser verificada. Certo? E regiões de apoio sobre vigas que ficam ali expostas sempre a tensões, também deve ser levado em conta. Em cada chapa deve ser executada uma medição no centro e outra próxima à solda, no caso a região de sobreposição. Certo? Ou seja, para cada uma dessas chapas que foram escolhidas anteriormente, certo? Você vai fazer uma medição no centro dessa chapa e outra próxima à solda de sobreposição, né? Que se sobrepõe à outra, no caso. Caso constatado baixa espessura ou alta taxa de corrosão, aumentar a quantidade de medições, ou seja, você vai medir ela em mais pontos do que o normal. A quantidade de pontos, evidentemente, é estipulada pela própria engenharia. Inspecionar as bocas de visita e conexões do teto quanto à corrosão e vazamentos. Certo? Então você inspeciona lá a BV, né, e as conexões do teto com relação à corrosão, pontos de corrosão, mais uma vez dizendo, por serem materiais metálicos, e vazamentos, porque são setores em que há uma possível passagem de fluido. Então deve ser verificado
se há ou não a presença de elementos que comprometeriam o vazamento dessa forma. Inspecionar visualmente os acessórios quanto a ataque corrosivo, limpeza e estanqueidade, certo? Então você tem aí que fazer uma inspeção visual desses acessórios, certo? Com relação a ataque corrosivo, né? Se ela sofreu com a corrosão, até mesmo a limpeza dela e a estanqueidade. Aonde devem ser feitos esses acessórios? Válvulas de pressão e vácuo, ou seja, são aquelas válvulas, né, que injetam pressão ou até mesmo que retiram pressão, né? No caso de uma sobrepressão, ela retira, no caso da pressão negativa, que é o vácuo, ela injeta, certo? Deve ser feita a inspeção também na válvula de corta-chamas, certo? Por causa do incêndio lá. E dos suspiros, que são os nossos bons e velhos ventes, né? Todo mundo sabe que quando é para drenagem, são drenos, e para drenagem de ar, digamos assim, seriam os ventes. E do guarda-corpo, que é o que garante ali a segurança, né, do funcionário ao usar a escada marinheiro. Bom, temos o sistema de medição e tomada de amostra, certo? Verificar se a escotilha de medição atende à condição antifaiscante, certo? Mais uma vez temos aqui a avaliação do teto fixo, certo? Ó, perceba aqui nas extremidades, aqui, ó, próximas à escada, né? Próximas às escadas aqui aos degraus, temos aqui, ó, uma diferença de potencial que gerou essa corrosão, certo? E uma considerável perda de massa metálica. Ó, um outro problema aqui na chaparia do teto fixo, ó, a solda sobreposta aqui está completamente danificada, certo? Isso aqui não poderia, em hipótese alguma, continuar operando. E aqui nós temos uma visão geral aqui, né, da superfície, com uma leve sombra de corrosão, mas ainda assim deve ser verificada para saber o quanto de massa metálica esse material perdeu. E quem determina isso seria a nossa medição de espessura. Bom, falemos agora sobre a inspeção no teto flutuante. Inspecionar as chapas e juntas soldadas quanto a corrosão, deformação e vazamentos. Executar medição de espessura no disco central dos tetos tipo pontum, de acordo com o seguinte critério. Bom, quando o diâmetro do disco for inferior a 20 metros, no mínimo 5 chapas, como sempre, 4 na periferia e uma no centro. Para o diâmetro do disco, certo? Do disco do teto, for maior que 20 metros, no mínimo em 8 chapas. No caso, 4 na periferia, né, nas extremidades, 3 na intermediária, que são já mais próximas ao centro, e uma chapa do centro de fato, certo? Observação, igualmente ao teto fixo, em cada chapa deve ser executada uma medição do centro e outra próxima solda na região de sobreposição. Para o teto duplo, realizar medições em ambos os lençóis de chapa. Remover a tampa dos flutuadores quando aplicável, para verificar se há vazamento de produto ou deformação das chapas. Caso haja suspeita de baixa espessura, deve-se efetuar medições seguindo-se os requisitos de segurança necessários, certo? Então, quando o teto é duplo, ele merece todo um cuidado especial, certo? Deve realizar medições em ambos os lençóis de chapa, né? Entre um lençol superior e o lençol inferior. Remover as tampas dos flutuadores, certo? Quando for pedido pelo projeto, para verificar justamente se há o quê? Um vazamento de produto ou deformação das chapas entre uma e outra, certo? Principalmente. Caso haja suspeita de baixa espessura, deve-se efetuar medições de espessura seguindo os requisitos de segurança necessários, certo? Inspecionar as bocas de visitas e conexões do teto quanto à corrosão e vazamentos, certo? Então, com relação à corrosão e vazamentos, deve ser feita a inspeção na sua BV. Bom, inspecionar o sistema de sustentação do teto. Quais são esses componentes, né? Que compõem o sistema de sustentação do teto? Pernas, camisas e chapas de reforço, certo? Tubo camisa e as chapas de reforço.
Quanto à corrosão e trincas, remover 30% das pernas de sustentação com o teto flutuando para a inspeção. É aquela velha sistema de amostragem, né? Aquele velho sistema de amostragem. Retirar apenas uma perna de cada vez para evitar trocas das respectivas posições originais, ou seja, para que não haja um reposicionamento incorreto, ou seja, o que estava aqui foi colocado aqui, uma de cada vez, certo? Ao terminar a inspeção em uma, você remonta, remove outra, por assim vai, sucessivamente. Para produtos leves, utilizar o procedimento de inspeção descrito na linha E, mais abaixo. Porém, devem ser realizadas uma análise prévia de risco, junto com a operação e o órgão gestor de segurança industrial e meio ambiente, com o objetivo de avaliar a viabilidade da remoção das pernas. Ou seja, como é um sistema de sustentação do teto, é necessário que a engenharia, junto com o órgão gestor de segurança industrial, estejam ali para fazer o quê? A determinação, para determinar, né, se é viável, se é possível remover, né, uma perna de cada vez, mas ainda assim remover uma perna sem que haja o comprometimento da estrutura do tanque, certo? Inclusive para evitar acidentes. Verificar o selo de vedação do teto com relação à falha na vedação e condições físicas. Inspecionar o anel de contenção de espuma quando aplicável. E inspecionar visualmente os acessórios quando ataque corrosivo, limpeza e funcionamento. Certo? Então, deve-se verificar esse selo de vedação do teto, né, nas periferias, com relação à falha na vedação ou até mesmo condições físicas. Esse selo de vedação tem que estar sempre em perfeitas condições, para que não haja nem a saída do material que está ali dentro para fora, nem que está fora possa entrar. Inspecionar o anel de contenção de espuma quando aplicável. Então, quando for aplicável, tem que ir ao anel de espuma e verificar se a qualidade está ok ainda. Inspecionar visualmente os acessórios quanto ao ataque corrosivo, limpeza e funcionamento, certo? Os acessórios básicos, né, principalmente de medição. As válvulas quebra-vácuo, o tubo antirrotacional de roletes e selo, o sistema de medição, como eu já lhes disse, e o dreno do teto, que é a bacia, a válvula de retenção e a grade. E, por último, não menos importante, os drenos de emergência ali, né, que fazem a drenagem do fluido para a bacia de contenção para que o fogo não atinja e transforme isso em combustível. Certo? Temos aqui um teto flutuante, ó, um buoy roof, certo? Com essas caixas aqui. Ó, uma grave danificação aqui no seu teto flutuante da sua perna. Ó, outra grave situação, aqui não menos pior. Percebam que aqui a corrosão ela atua firmemente sobre o tanque. Desalinhamento aqui. Tanque de teto fixo, né? Voltamos a ele. Executar medição de espessura e testes com o martelo em todas as conexões, ou seja, em todas as conexões do teto, certo? Faz-se a medição de espessura na sua redondeza e teste de martelo, né, que é o martelinho, em todas essas conexões. Caso o teto seja isolado termicamente, recomendar a retirada de 2 faixas do isolamento, no caso defasadas de 90 graus, com 1 metro de largura e comprimento igual ao raio do teto, para exame visual e medição de espessura das chapas. A remoção do isolamento deve ser executada preferencialmente nos pontos de infiltração de água ou depressões do teto, certo? Bom, observação. Caso seja constatada corrosão severa sob o isolamento, executar a inspeção total no teto, ou seja, em toda a extensão do teto, e verificar a possibilidade de eliminação desse isolamento. Se há ou não a possibilidade de você isolar e retirar esse isolamento, certo? Uma vez que ele ali está facilitando a proliferação da corrosão. As válvulas de pressão e vácuo
e corta-chamas devem ser desmontadas, limpas, com seus componentes internos limpos, né? E inspecionadas com relação à corrosão, se há algum entupimento, certo? Principalmente da válvula de pressão e vácuo, estanqueidade e movimentação verificadas quanto à calibração, certo? Também se aplica a essas válvulas supracitadas. Inspecionar os flanges das conexões e bocas de visita, se necessário, desconectar um par flangeado para inspeção do ressalto e ranhura, certo? Então, esses flanges aí ligados às conexões das bocas de visita, né, das BVs, devem ser inspecionados. E caso seja necessário, você vai desconectar um par flangeado, como amostra, né, para a inspeção do ressalto e da ranhura. Recomenda-se que após a manutenção, as faces dos flanges, exceto as ranhuras, sejam pintadas novamente e o espaço entre as abas após a montagem seja vedado, certo? Entre as abas. Retirar os filtros e purgadores do sistema de aquecimento para limpeza e manutenção quando aplicável. Ou seja, esses filtros, esses purgadores, certo, do sistema de aquecimento, eles devem ser removidos para que seja feita a devida limpeza, para que não haja nenhum particulado que possa comprometer a qualidade do seu aumento de temperatura. Caso o costado seja isolado termicamente, remover trecho do isolamento térmico do costado numa amostragem semelhante ao definido na linha B. Bom, se o costado estiver isolado termicamente, certo? No caso tem isolante térmico, você deve remover o trecho do isolamento do costado, certo? De uma forma que isso se torne uma amostragem para avaliar o perfil de degradação. Aqui em teto flutuante, lembrando, senhores, que são inspeções complementares, tá? Executar medição de espessura e teste com martelo em todas as conexões, como já vimos, e inspecionar os flanges das conexões e das BVs, né, das bocas de visita. E caso necessário, desconectar um par flangeado, como a amostragem, para inspeção do ressalto e ranhura. Recomenda-se que, após a manutenção das faces dos flanges, exceto as ranhuras, sejam pintadas e o espaço entre as abas após a montagem seja vedado. Ou seja, entre as faces dos flanges devem haver pintura, mas o espaço entre as abas após a montagem deve estar vedado. Verificar visualmente a estanqueidade dos flutuadores, ou seja, se eles estão retendo o líquido ou se estão com algum tipo de vazamento. Retirar os roletes e selo do tubo antirrotacional para a inspeção, ou seja, retira-se tudo, deixa ele solto e faz a inspeção. Retirar a válvula de retenção do dreno articulado para a inspeção, limpeza e teste hidrostático de vedação. Nos compartimentos flutuadores, executar 2 medições de espessuras na chapa do lençol inferior, que é a de baixo que tem contato com o fluido, certo? Em pelo menos 10% do total de compartimentos, certo? Com um mínimo de 4 flutuadores defasados de 90 graus. E nos compartimentos periféricos, né, das extremidades do tanque, executar também medição nas chapas laterais externas, certo? Porque elas têm contato ali com o teto flutuante e que pode gerar uma corrosão. Bom, senhores, com isso terminamos aqui a nossa 5ª videoaula, certo? Espero que essas inspeções aí, esses critérios e esses pontos certos de inspeção possam ter ficado bem fixados na mente dos senhores, certo? No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula, tchau, tchau.